Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Lin e hoje converso com Mila Costa. Nascida em Divinópolis, em Minas Gerais, Mila é diretora-geral da agência RMBH, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de consultora legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais na área ambiental. No Poder Executivo de Minas Gerais, também atuou na Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais. Como advogada, é especialista em Direito Urbanístico e Administrativo, sendo doutora, mestre e bacharel em Direito pela UFMG, possuindo graduação em Relações Internacionais pela PUC Minas Gerais e especialização em Direito Público e em Direito do Trabalho. É professora, pesquisadora e parecerista da Revista de Direito Público e de Direito da Cidade, da UERJ, e autora e organizadora de livros especializados em obras jurídicas. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 26ª edição do nosso podcast. Então, Mila, você poderia explicar para os ouvintes o que é e o que faz a agência da região metropolitana de Belo Horizonte? E você poderia compartilhar aí alguns exemplos dos desafios de o que significa uma gestão em nível metropolitano? Perfeito, Antony. A agência, ela é uma autarquia, é o nosso órgão técnico no arranjo metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. Ela vem de uma longa trajetória, desde a década de 70, não com o nome de agência, era o Planbel, e se a gente tiver a oportunidade de tratar um pouco sobre a história da região metropolitana, vocês vão compreender melhor. Mas a agência, então, ela tem 10 anos de existência, ela foi criada pela Lei Complementar 107 de 2009, como um órgão técnico do arranjo, porque nós temos um arranjo que contempla o Conselho Metropolitano, e é um grande avanço do ponto de vista democrático, porque o Conselho ele comporta a participação da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo, dos municípios da região metropolitana, que inclusive são escolhidos na Conferência Metropolitana a cada 2 anos, e da sociedade civil, que é o grande ganho que a Constituição trouxe depois de 88. Então, além do Conselho Metropolitano, que é o órgão deliberativo do nosso arranjo, nós temos o Fundo Metropolitano como instrumento importante. Ele é alimentado com recursos dos municípios e com recursos do Estado. Nós temos também o Plano Diretor Metropolitano, que é também uma ferramenta do nosso arranjo. Isso tudo está previsto na nossa Constituição Mineira, de 89. Nós temos a Assembleia Metropolitana, que tem assento os prefeitos dos 34 municípios da região, mais os presidentes das câmaras municipais. E, por fim, a agência. A agência é o órgão técnico do arranjo. Ela tem um caráter executivo para planejamento, assessoramento e regulação urbana. E a grande missão da agência, que está definida na Lei de Criação, mas também na Lei Complementar 88, que dispõe sobre a instituição das regiões metropolitanas, e na 89, que fala especificamente sobre a de BH, é fazer a gestão, apoiar a execução integrada das funções públicas de interesse comum. É o nosso grande desafio. Essas funções públicas de interesse comum, elas estão previstas, inclusive, hoje no Estatuto da Metrópole, né, que é a Lei 13.089 de 2015, a lei federal, e o Estatuto da Metrópole define a função pública de interesse comum como uma política pública em que isoladamente o município não consegue ter uma atuação plena. É necessário uma atuação macro, no caso, por intermédio da entidade metropolitana. E a nossa lei complementar, ela define quais são as funções públicas. Então, transporte, uso do solo metropolitano, cartografia, proteção ambiental, sistema viário, habitação, saúde, desenvolvimento socioeconômico, saneamento básico, são todas funções públicas de interesse comum e, portanto, demanda a atuação da agência. Em relação aos desafios, né, que você pergunta que nós enfrentamos na gestão metropolitana, nós temos vários, né, são fartos os exemplos de dificuldades de gestão metropolitana, porque depois de 88, a gente tem o desafio de lidar com a autonomia municipal, né, que os municípios foram alçados à condição de entes federados autônomos, e um plexo de políticas públicas que antes eram de competência do Estado ou da União foram transferidas para o município. E em respeito à autonomia dos municípios, a atuação estatal, né, no caso da entidade metropolitana, acaba ficando mais difícil. Você precisa fazer uma coordenação maior. E aí, exemplos são muitos. Integração do transporte da região metropolitana, por exemplo, porque nós temos o transporte municipal de competência dos municípios, mas tem também o transporte metropolitano e o transporte intermunicipal, que é de competência do Estado. A coordenação das ações na pandemia,
nesse contexto do Covid-19, isso fica muito evidenciado, né? A gente vê municípios que são limítrofes, cada um atuando de uma maneira diferente, mesmo com o balizamento que o Estado traz, no nosso caso aqui em Minas, com as deliberações do Comitê Covid-19. O enfrentamento do problema das enchentes. Em todo mês de janeiro, nós temos o mesmo drama, porque, por exemplo, o Ribeirão Arrudas, que atravessa de Belo Horizonte, ele nasce em Contagem, atravessa Belo Horizonte e vai desaguar no Rio das Velhas, em Sabará. Então, para enfrentar da forma mais adequada a questão das enchentes, é necessário que haja uma atuação metropolitana, em especial na coordenação desses 3 municípios. Por exemplo, Lagoa da Pampulha, outro exemplo emblemático, a Pampulha, né, o complexo da Pampulha, quando foi se tornar patrimônio da humanidade recentemente, um dos requisitos que precisavam ser contemplados era a limpeza da lagoa. E foi um grande desafio, não conseguiu se atingir 100%, justamente porque dependia de uma atuação metropolitana, de 2 municípios, em razão do escoamento, né, de parte de córregos que alimentam a Lagoa da Pampulha e que vem com esgoto de municípios da região metropolitana, no caso Contagem, por exemplo. Só para finalizar mais um exemplo, eu poderia passar aqui horas falando, Antony, de exemplos emblemáticos, né, dessa dificuldade. A unificação de procedimentos, por exemplo, para definição de entendimento sobre a expansão urbana. Cada município, como tem seu plano diretor, isso acaba sendo também uma dificuldade que a gente tem. Como é uma área muito conurbada, nas áreas limítrofes, a gente enfrenta também dificuldades de definição de parâmetros, né, que sejam comuns ali àqueles 2 municípios. E acaba que quem sofre com esse problema da gestão, da autonomia municipal versus o planejamento metropolitano, acaba sendo o cidadão, né? E, inclusive, tem uma grande pergunta, né, na doutrina do direito urbanístico, do planejamento urbano, que seria: é uma faculdade dos entes federados, né, fazer a gestão metropolitana, ou seria um direito coletivo dos cidadãos diante dessa necessidade de gestão macro? É um problema e é um limbo jurídico que a gente enfrenta hoje no planejamento metropolitano, e por isso que achei muito bem-vindo o seu convite para nós falarmos sobre isso, ainda mais nesse contexto de pandemia. Não, realmente, né, é uma questão que tem surgido com cada vez mais frequência, né, dúvidas de leitores e ouvintes sobre esse tema. E pegando um pouco carona na sua resposta, né, a gente está falando aqui dos desafios de gestão de áreas urbanas, né, que muitas vezes não se percebe mais, digamos, o que é o limite de um município, né, entre um município e outro, dado que essas áreas já são conurbadas, né, e enfrentam problemas comuns, mas com, né, administrações independentes, né? Então você poderia, talvez, explicar um pouco maior detalhe para o ouvinte, digamos, para quem a agência responde, né, e que tipo de, digamos, poder ela tem sobre os municípios, se é que ela tem, né, um poder sobre os municípios para, digamos, aplicar as regras, os planos que ela elabora? Ótima pergunta, Antony. Eu tenho sido indagada em relação a isso em várias entrevistas, porque as pessoas não pensam em planejamento metropolitano, essa é a verdade, até que apareça um problema em que isso fique agudo, né? E a pandemia tem escancarado essa questão. Então, o Edésio, por exemplo, Edésio Fernandes, quando ele vai discutir a questão da gestão metropolitana, ele sempre levanta essas questões de quem que é a titularidade do interesse metropolitano, né? Quem tem, do ponto de vista jurídico, o poder de decidir sobre matérias metropolitanas? É o Estado, é a União, são os municípios? E aí a gente cai até numa discussão jurídica recente na ADI 1842 do STF, em que isso tudo vai ser debatido, né? Agora até é uma questão que tem um outro olhar, uma outra perspectiva depois do Estatuto da Metrópole, mas o Estatuto da Metrópole ele ainda não traz respostas contundentes para essas questões. E aí, quando a gente retorna, por exemplo, para responder a sua pergunta, e eu sempre faço isso nas entrevistas em que eu trabalho esse tema, para as pessoas entenderem a origem da região metropolitana de Belo Horizonte, para compreender por que a agência ou a entidade metropolitana, e no caso, as entidades metropolitanas no Brasil enfrentam o mesmo problema. Lá na agência, nós fomos convidados a participar pela Secretaria de Infraestrutura do COSUD, que é o Consórcio Sul-Sudeste, que acontece aí mais ou menos entre 2 e 3 meses, né? As reuniões.
dos grupos de trabalho, grupos técnicos, e nós fomos convidados para participar do grupo que trata da mobilidade, que é um grande gargalo, né, que as regiões metropolitanas enfrentam. E fica muito evidente o tema da governança. É um desafio que todas as entidades metropolitanas enfrentam. E aí, quando a gente pega a origem da ideia de região metropolitana no Brasil, que surge nos anos 70, com a emenda à Constituição, uma emenda de 67, que introduziu as regiões metropolitanas no ordenamento jurídico brasileiro, surge nos anos 70 essa discussão, né, de quem que é a legitimidade para conduzir a gestão metropolitana. E naquele momento, quando a gente pensa que era uma ditadura militar e você tinha um outro regime constitucional, o tema era mais fácil, Antony, de ser trabalhado diante daquilo que eu já disse anteriormente. As competências em relação àquele plexo grande de políticas públicas ou era centralizado no Estado ou era centralizado na União. E as regiões metropolitanas, a Lei Complementar 14 de 1973, que instituiu 8 regiões metropolitanas no Brasil, inclusive a de Belo Horizonte, ela traz um modelo estadualista de gestão. Então, a gestão metropolitana era controlada pelos governos estaduais e o governo federal instituiu incentivos de adesão dos municípios ao planejamento. Então, o governo federal, naquela época, definiu uma carteira de recursos com destinação vinculada para a gestão metropolitana. Por exemplo, o Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, naquela época, a taxa rodoviária única, etc. Isso era destinado, o valor desses tributos eram destinados para subsidiar o planejamento metropolitano. Além disso, se os municípios colaborassem com o sistema de gestão metropolitana, eles teriam acesso a recursos, por exemplo, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, BNH, Planalto, etc. Então, naquele contexto, o custo de transação, de adesão do município ao planejamento metropolitano, ele era pequeno. Ao contrário, você tinha estímulos para adesão e você tinha uma centralização, no caso de Minas, no Plambel, que era a entidade metropolitana naquela época, e que tinha quase que o status de uma prefeitura da região metropolitana, né? Uma metáfora com o nosso sistema hoje seria mais ou menos isso. Depois de 1988, com a questão da autonomia dos municípios, né, a municipalização da prestação dos serviços públicos, isso torna o planejamento metropolitano mais complicado. Então, as entidades, por exemplo, em Minas, a Copasa é desse momento, a Coab foi uma criação nesse momento. Nós tínhamos a Metrobel, que era a companhia de transporte e trânsito da região metropolitana, que fazia a gestão do transporte metropolitano. Isso tudo desaparece pós-88. E aí surge, em 2009, a agência, né, como uma sucessora desse longo processo, e ela vem para desempenhar as mesmas funções do Plambel, mas com esses custos adicionais, né, de transação. Então, você pergunta, qual que é a autonomia que a agência tem? Qual que é o poder político que a agência tem? A agência, ela faz parte de um arranjo metropolitano e, portanto, ela tem um viés técnico. Ela foi criada para fazer o assessoramento técnico dos municípios. E é isso que eu acho que falta na compreensão hoje do que é o planejamento urbano e do planejamento metropolitano, compreender que a agência, diferente daquele contexto dos anos 70, em que o Estado era quase que, você tinha essa dicotomia mesmo, município versus Estado. O município ele tinha pouca autonomia para fazer frente ao planejamento metropolitano. Ele só aderia, ele tinha pouca participação. Hoje é o contrário, você cria um arranjo em que os municípios, eles participam, eles fazem, para você ter uma ideia, em Minas, aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, até os diretores da agência, no caso eu, né, como diretora-geral, e os diretores de planejamento, diretor de regulação, nós somos escolhidos pelo Conselho, depois que forma uma lista tríplice e que vai para a escolha do governador, justamente para dar essa base de legitimidade. Foi uma escolha da sociedade civil metropolitana, uma escolha dos municípios da região metropolitana e de todos que compõem o Conselho, justamente para demonstrar que hoje a nossa realidade é diferente. Isso é ótimo, porque tem uma legitimidade maior, você tem um viés democrático muito maior, e você tem uma adesão que é espontânea dos municípios, mas é um dificultador quando a gente compara com a realidade dos anos 70. Por quê? Porque você esbarra na autonomia dos municípios. Então, num contexto de pandemia, por exemplo, eu tenho sido muito questionada nas entrevistas. O que a agência tem feito em relação à coordenação das ações dos municípios?
Olha, a agência tem feito muito. A agência, juntamente com o Comitê Covid, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Saúde, tem estabelecido todas as diretrizes para adesão dos municípios, inclusive com o programa, por exemplo, Minas Consciente, em que o município adere e o Estado passa a ajudar o município a fazer a gestão em relação às ondas, né? São definidas ondas em que os empreendimentos XYZ, né, são liberados a depender do estágio que o município se encontra e dos critérios que a Secretaria de Saúde estabelece. Mas a gente esbarra na questão da adesão dos municípios. Já fizemos várias reuniões, por exemplo, com a Grambel, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana. A gente tem feito uma série de esclarecimentos, mas, mais uma vez, a gente esbarra, depende da adesão do município. Isso é uma questão constitucional. E aí, a cada vez que alguém pergunta o que a agência está fazendo, por que às vezes a gente assiste, principalmente em tempos de pandemia, esse não alinhamento de ações? Porque a gente tem hoje um arranjo constitucional que estabeleceu esse modelo de gestão. O que a gente poderia fazer para aprimorar? Primeiro, eu acho que deveria ser mais explicitado o caráter técnico da atuação do planejamento metropolitano. Não é um viés político, é um viés técnico. A atuação da agência é sempre de suporte técnico e assessoramento dos municípios. Na medida em que isso fica mais claro, ainda mais em Belo Horizonte, que é realmente uma atuação técnica, o Plambel, inclusive nos anos 70, né, quando ele foi concebido, e por isso, não sei se você sabe, o Estatuto da Metrópole, ele usou como parâmetro o nosso modelo metropolitano aqui de Belo Horizonte. O arranjo para definir o fundo como instrumento, o plano diretor como ferramenta, uma entidade técnica, uma assembleia e um conselho metropolitano, foi uma cópia do nosso modelo, porque é uma referência nacional justamente pelo caráter técnico da concepção dele. Então, eu acho que quando nós conseguirmos ultrapassar o viés que é politizado, né, acaba sendo politizado do planejamento e encararmos do ponto de vista técnico, a adesão dos municípios vai ser maior. Então, a gente encara esse grande desafio, Antônio, hoje. Não, perfeito. E, Mila, ouvindo seu relato, né, dá para ver que certamente ainda tem muitas coisas a serem resolvidas, né, no arranjo metropolitano de Belo Horizonte, né, muitos itens ainda a serem esclarecidos, mas ainda assim, né, me parece que é uma estrutura mais amadurecida comparado com outras regiões metropolitanas, né? Então você falou, né, desse ressurgimento, né, da ARMBH após a dissolução do Plambel, enquanto talvez outras regiões metropolitanas não tenham conseguido fazer esse salto, né, esse reestabelecimento. Então eu pergunto assim, o que você acha que faltou em outras cidades? O que você acha que teve em Belo Horizonte que conseguiu, né, por mais, digamos, imperfeito que ainda seja, né, talvez, como você tem descrito, né, chegado a um estágio mais avançado que outras regiões metropolitanas? Tem um trabalho que eu gosto muito, do Gustavo Gomes Machado, até meu colega na Assembleia. Eu sou servidora da Assembleia, sou consultora e estou cedida hoje, né, para desempenhar esse cargo na agência, que se chama Gestão Metropolitana e Autonomia Municipal. É um trabalho muito interessante em que ele faz uma comparação entre o surgimento da região metropolitana de Belo Horizonte e o Grande ABC em São Paulo. E justamente porque partem de premissas distintas. Belo Horizonte tem um viés eminentemente técnico, foi uma composição técnica pensada naquele momento, tanto é que nós temos uma legislação muito madura desde 73 para cá, é um arranjo legislativo que quase nenhum outro estado tem, diferente de São Paulo, que tem um sentimento de pertencimento dos municípios. Existe uma agremiação que é vinculada por um vínculo àquela região metropolitana. Isso torna a proposta, né, de regiões metropolitanas distintas. E talvez nos outros estados isso não tenha acontecido nem por um viés e nem pelo outro, né? Então, eu acho que o grande mérito de Belo Horizonte é exatamente o tecnicismo com que foi concebida a região metropolitana. Um grande dificultador que nós temos na nossa região metropolitana é o tamanho, né? No COSUD mesmo, a gente participa das reuniões no Espírito Santo, um exemplo que a gente vê muito lá. A região metropolitana de Vitória tem 7 municípios, nós temos 34, mais 16 o colar, que é uma concepção nossa aqui em Minas, né? De existir um colar
como o entorno que é impactado pela concepção da região metropolitana. Então, ao todo, são 50 municípios. Nós somos a terceira maior região metropolitana do Brasil. Isso gera alguns custos adicionais de transação quando a gente pensa uma região metropolitana nesse porte. Claro que na origem ela não tinha 34 municípios, esse é o formato hoje, né? Ao longo da história foram acontecendo as adesões, mas isso é um dificultador. Então, eu acho que o grande diferencial, Antony, da nossa região metropolitana, e seja talvez um gargalo dos outros municípios, diante especialmente da autonomia dos municípios, você conceber hoje uma legislação que fortaleça o planejamento metropolitano. No olhar do municipalismo, você acaba enxergando é como se fosse um elemento que fosse reduzir a autonomia municipal. Então, aprovar leis nesse sentido é muito difícil. Aqui em Minas, isso foi mais simples, considerando a trajetória, né? Tem Plambel, a Fundação João Pinheiro, a 6766, a Lei Federal de Uso do Solo, que é de 79, teve a participação do Plambel da Fundação João Pinheiro na sua elaboração. Então, a gente tem uma trajetória muito densa, técnica, são gerações de urbanistas que foram concebidos nessa ideia de planejamento urbano técnico, né? E que foi um pouco desestruturado pós-88, pelo que eu expliquei. Mas tanto é muito bem estruturado que o Estatuto da Metrópole ele faz realmente uma cópia do nosso arranjo. Ipsis literis, só muda os nomes, né? O PDDI, o nosso PDDI é o PDUI. Então, ele se inspirou no nosso arranjo em razão da robustez, né? Em que a gente tem de consolidação aí de 40 anos de planejamento. Bom, muito legal, né? E tá aí talvez um caminho para as cidades e regiões metropolitanas que quiserem se estruturar dessa forma, né? Mas, Mila, eu queria entrar para algumas das pautas da agência e da gestão metropolitana que a gente comentou no início, né? Então, pensando no planejamento urbano individual, né, de cada cidade, a gente sabe que esse planejamento, sendo feito, né, de forma não coordenada, ele pode impactar no desenvolvimento da região como um todo, né? E um exemplo que a gente já cobriu aqui no site do Caos Planejado, e eu tive a oportunidade de falar a respeito num evento aí em Belo Horizonte da agência, que, enfim, Belo Horizonte acaba mesmo, né, concentrando o maior número de empregos, demanda produto do solo, mas com o recente plano diretor, né, restringindo o desenvolvimento urbano localmente, o que se verifica que leva ao crescimento mais acelerado das periferias e das cidades adjacentes, né? Isso é um desafio na visão da agência. Como que a agência vê, né, essa dinâmica, digamos, de desenvolvimento urbano, né, principalmente puxado pela capital? É um grande desafio, sem dúvida. E no caso da nossa região metropolitana, né, Belo Horizonte como uma cidade planejada, é o centro de toda a nossa região, e sem a adesão de Belo Horizonte ao planejamento metropolitano, realmente a gente tem um prejuízo grande, né, do ponto de vista do planejamento macro. Uma ferramenta, Antony, que eu entendo que seria muito relevante para auxiliar no enfrentamento dessa questão que você coloca é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, porque inclusive o próprio Estatuto da Metrópole estabelece que ele vai fazer, os municípios são obrigados a fazer a adequação, né, dos planos diretores municipais ao Plano Diretor Integrado. E aqui em Minas nós tínhamos, na nossa região, porque a gente tem que fazer distinção, nós temos duas regiões metropolitanas em Minas, né, a região metropolitana de Belo Horizonte, que é a mais antiga, e a região metropolitana do Vale do Aço. Então, na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, nós, inclusive, temos um plano diretor que foi levado à Assembleia Legislativa para votação, mas, por regra regimental da Assembleia, ele foi arquivado por causa da não reeleição do governador. Por uma regra da Assembleia, ele foi arquivado. Então, agora o governador Romeu Zema tem que reencaminhar um projeto de lei para a Assembleia que contemple o PDDI. E o PDDI, ele tem um condão de atenuar essas questões. Por exemplo, equalizar o tratamento diferenciado de cada município em relação ao adensamento populacional, que afeta áreas estratégicas que poderiam minimizar os impactos de transporte e infraestrutura urbana, por exemplo, né? Além de corroborar a requalificação de áreas e definir novos zoneamentos.
Então, eu entendo que é um desafio grande, né? E Belo Horizonte, o plano diretor teve um processo muito particular, um processo longo, foi um plano diretor polêmico, né? Nós sabemos, e que impactou, inclusive, na revisão dos planos diretores de municípios vizinhos, né? Então, eu acredito que uma ferramenta importante para equalizar essas diferenciações que a gente vê entre os municípios é o plano diretor metropolitano. Além disso, a agência já participou num passado bem recente, na elaboração de 11 planos diretores e tem participado agora na elaboração de mais 7. Se os municípios demandam da agência esse apoio no assessoramento técnico, isso auxilia, porque a agência ela insere o olhar metropolitano, o planejamento metropolitano ali naqueles planos diretores. A Lei 6766, né, Antônio, de 79, no artigo 3, parágrafo único, ela vai determinar que o uso do solo metropolitano nesses municípios que pertencem a essas regiões precisa de um olhar da entidade metropolitana, não é por acaso, né? A gente, inclusive, enfrenta no nosso cotidiano alguns municípios que já nos solicitaram a delegação do poder da agência de análise, de emissão de anuência prévia, de emissão de diretrizes, por exemplo, de uso do solo metropolitano. E isso não é possível do ponto de vista jurídico, justamente porque o que o legislador quis com a Lei 6766 é exatamente dar um olhar metropolitano, que eu acho que é o que o PDDI poderia fazer, por exemplo, nesse caso dos planos diretores da região metropolitana. Não, entendi. Eu dei uma olhada, né, no plano diretor de desenvolvimento integrado, que, pelo que entendi, está arquivado, né? E ele fala bastante na questão, né, na proposta de criação e fortalecimento de centralidades urbanas, né, que seriam integradas com diferentes formas de mobilidade, que eu acho que é um assunto que tem, digamos, crescido cada vez mais no debate sobre urbanismo no Brasil, né? E ele também afirma, né, ou pauta essa questão de reduzir a necessidade de deslocamento de longa distância decorrentes da dependência da região metropolitana em relação a Belo Horizonte. Você poderia explicar um pouco para os ouvintes o que seria esse conceito e qual seria o objetivo? Bom, até para esclarecer também em relação ao arquivamento, Antônio, o plano diretor ele foi elaborado pela UFMG juntamente com a agência no passado. Foi um trabalho longo, né, para a elaboração do plano diretor. A versão que foi arquivada foi a versão do projeto de lei que foi encaminhada para a Assembleia, né? Uma missão agora que a agência tem junto com o governo e o Conselho Metropolitano é reenviar o plano diretor metropolitano para a Assembleia, né? Porque o arquivamento não invalida o trabalho que foi feito, né? Isso aqui é importante deixar claro. E então o plano diretor metropolitano ele realmente prevê centralidades em rede, é a essência do nosso PDDI, né? A melhor maneira de resolver os problemas de mobilidade é evitar viagens de longa distância. E esse problema da pandemia tem demonstrado isso, né? Promover o desenvolvimento de centralidades em escalas planejadas. Isso diminui a dependência da população da região metropolitana em relação aos serviços da capital, principalmente saúde, educação, emprego, etc. E mesmo reduzindo as viagens em quantidade significativa, isso vai continuar existindo de alguma forma. E a ideia é que seja atendida por um sistema de transporte integrado de baixo custo para o usuário e eficiente. É mais ou menos essa a ideia do PDDI. Então, o planejamento e a implantação dessa rede de centralidades exige a integração do planejamento do solo com a mobilidade. É um grande desafio que a gente tem, né? Inclusive, nós criamos na agência o Escritório de Mobilidade, que é uma parceria da agência com a Secretaria de Infraestrutura. Ele tem, inclusive, uma versão física com servidores da agência, servidores da Secretaria de Infraestrutura, para desenvolver projetos que são prioritários para o Estado hoje. O Plano de Mobilidade da região metropolitana, o Plano Estratégico Ferroviário, o Plano Logístico do Estado, a matriz origem destino de cargas, a matriz origem destino de pessoas, né, que é uma pesquisa que também vai subsidiar esses trabalhos. Então, esse é um desafio grande, fazer a integração do planejamento do uso do solo com a mobilidade. Esses dois temas, né, possuem uma profunda relação de causa e efeito.
E sem uma sinergia nas 3 esferas de governo, com uma visão metropolitana, cada município acaba promovendo o seu desenvolvimento sem desempenhar o seu papel no contexto metropolitano. É isso que o nosso PDDI tenta fazer. O uso do solo ele gera uma demanda de transporte e o transporte é também um indutor do uso do solo. Então, a ideia das centralidades é tentar conceber esse casamento. Entendi. Isso, enfim, tentando colocar em termos práticos aí para um ouvinte, né? Hoje a gente vê esse efeito acontecendo talvez de forma espontânea, né, no momento em que, né, a gente tem aí uma legislação em Belo Horizonte que é diferente das suas cidades na sua região metropolitana e, inclusive, casos de arranha-céus, né, sendo construídos na divisa do município, né, dada a diferença de legislação, né. Agora, por um lado, né, pensando nesse conceito de criação de novas centralidades, isso seria positivo, me parece, né? Mas, por outro lado, também me parece que caso, né, essa legislação de Belo Horizonte não fosse tão restritiva, esse desenvolvimento ocorreria de fato em Belo Horizonte, né? E aí também teria aí uma questão de deslocamento, dado que as pessoas estariam, digamos, mais próximas umas das outras em Belo Horizonte, né? Não sei se você poderia comentar sobre esse tipo de exemplo que tem se verificado na região metropolitana? Na verdade, foi o conceito, né, que o plano diretor de Belo Horizonte estabeleceu. E aí é que tá, né, Antônio? A gente esbarra mais uma vez nessa questão da autonomia dos municípios, e por isso que eu acho que o plano diretor metropolitano seria uma ferramenta muito importante para a gente poder fazer uma costura dos planos diretores. Belo Horizonte, quando a gente pensa em termos de tamanho, né, Belo Horizonte não tem mais para onde crescer. Tanto é que ela foi concebida para existir dentro da Avenida do Contorno. Ela está muito além do que ela foi originalmente concebida. Se a gente compara, por exemplo, com a região metropolitana de São Paulo, Belo Horizonte, para poder corresponder territorialmente ao mesmo espaço, teria que ser Belo Horizonte, mais Contagem, mais Betim, mais Sabará. Tem um estudo que demonstra, né, inclusive isso. Então, Belo Horizonte é um município que depende dos municípios do entorno para poder expandir. Então, se nós não temos uma aderência dos planos diretores dos municípios limítrofes com o plano diretor de Belo Horizonte, acaba acontecendo esse problema, né? Daí a necessidade, eu penso, de um plano macro, que é o plano diretor metropolitano, para tentar fazer essa costura, tentar fazer essas adequações. Não, perfeito. E Mila, e durante a pandemia, né? Então, essa dinâmica metropolitana parece ser muito complicada, né? A gente tem visto regras diferentes, né, sendo implementadas em diferentes cidades, desde restrição à mobilidade até regras de uso de máscara ou não uso de máscara dentro de transportes, né? Quais têm sido os maiores desafios e que tipo de coordenação você acha possível? O grande desafio tanto em tempos de pandemia, quanto nos meses de janeiro, em que a gente enfrenta o problema das enchentes, quanto no cotidiano do transporte municipal, intermunicipal e metropolitano. Coordenar as ações entre os municípios. Esse é o grande desafio, porque a gente sempre esbarra na dicotomia autonomia municipal versus planejamento metropolitano. E é muito complicado, Antony, porque você é um especialista em planejamento urbano, né, e compreende bem esse gargalo que a gente enfrenta e o limbo em que o planejamento metropolitano foi alçado diante dessas questões, né, jurídicas que a gente enfrenta. Mas a mídia, de modo geral, não compreende. Então, as pessoas veem, né, esse desalinhamento das ações e não compreendem. E a questão é, o que pode ser feito? Que tipo de coordenação pode ser feita? Aí eu retomo aquilo que eu falei logo na origem. A gente tem que tentar fazer uma coordenação que seja eminentemente técnica e tentar demonstrar que o planejamento metropolitano não pode ser uma ficção e que não existe essa sobreposição do planejamento metropolitano sobre o planejamento municipal ou sobre o interesse municipal, né?
E hoje o que a gente assiste, e o STF ratificou recentemente, né, quando o presidente da República levou ao questionamento, né, a análise do STF, a questão sobre quem tem a competência para lidar com determinados temas de reabertura, de isolamento, etc. Mais uma vez, o STF reafirma a competência municipal, a competência do Estado, mas sempre no limite da autonomia municipal. Então, em tempos de pandemia, e fica mais agudo do que quando a gente assiste as questões das enchentes e outros problemas das metrópoles brasileiras, né? No caso da pandemia, fica mais ostensivo, porque aqui em Belo Horizonte chegou ao ponto da capital vedar a entrada de ônibus vindos de determinados municípios da região metropolitana. Isso demonstra uma falta de diálogo, né? A gente não consegue, eu falo, os municípios, de modo geral, não consegue existir uma articulação técnica que transcenda os posicionamentos políticos. Eu acho que esse é o grande chifre, né? É o grande gargalo que a gente enfrenta. É dar um tom mais técnico para as coordenações, e é isso que a agência faz, mas a gente acaba esbarrando nos posicionamentos políticos, né? É como se a questão metropolitana fosse politizada. Então, para mim, a gente tinha que ir na linha da Constituição Mineira, que estabelece o princípio da razoabilidade, né, que é diferente da Constituição Federal. A gente tem um princípio da razoabilidade, que é o equilíbrio entre a legitimidade e a legalidade. Os municípios têm autonomia, ainda mais no caso da pandemia, que na esfera da saúde você tem instâncias deliberativas muito próprias, você tem os conselhos, no caso do Estado você ainda tem os comitês extraordinários de enfrentamento à pandemia, e isso tudo tem que ser respeitado, especificamente no escopo da função pública de interesse comum, saúde. Mas deveria haver mais integração na atuação dos municípios, das regiões metropolitanas, de modo geral, embasados, né, num movimento técnico de coordenação pela entidade metropolitana. Nós fazemos nosso papel cotidianamente, inclusive respondendo às dificuldades, aos gargalos que os municípios enfrentam, que eles nos repassam, as dificuldades que eles enfrentam, a gente tenta fazer várias reuniões de alinhamento, mas sempre a gente esbarra na autonomia do município de aderir ou não aderir ao Minas Consciente, de aderir ou não aderir à proposta da agência de atuação coordenada. Então, esse, para mim, é o grande dificultador. A gente precisa lançar luz sobre, e aí é um desafio nacional, lançar luz sobre o que significa a instituição de regiões metropolitanas, né? Nós somos convidados agora pelo vereador Gabriel Azevedo para participar de uma comissão especial que a Câmara de Belo Horizonte instituiu para enfrentamento da pandemia. E a ideia do vereador Gabriel como presidente da Câmara é dar um tom metropolitano para o debate, inclusive convidar outras câmaras de municípios do entorno para debater a questão. E é isso que falta, e esse tipo de iniciativa que a gente precisa prestigiar. São iniciativas que vão dar um tom metropolitano, um olhar metropolitano e um olhar técnico para essas questões que transcendem os limites dos municípios. Aqui, em especial, a gente vê os municípios, eles se misturam, os limites eles são quase que absolutamente simbólicos, né? Então, no enfrentamento de uma pandemia, não faz o menor sentido o município A adotar o isolamento social e o município B não, sendo que, na verdade, é aquilo mesmo que você colocou, né? As pessoas moram no município e se deslocam para trabalhar no outro município. A gente tem um movimento, um fluxo de pessoas gigantesco. Então, como enfrentar uma pandemia em que os municípios não conseguem ter esse tipo de alinhamento? A entidade metropolitana tem esse papel de coordenação, mas não só. Os municípios, é preciso construir uma narrativa, e aí isso transcende a agência, transcende a entidade metropolitana. É preciso construir uma narrativa e todos são responsáveis por isso. O governo do estado, a agência, os municípios, as câmaras, todos os stakeholders, todos os atores que lidam nas regiões metropolitanas, em todos os tipos de política pública, para a gente poder finalmente entender que existe uma consciência metropolitana, existe uma gestão participativa, a gente tem que pensar em sustentabilidade do ponto de vista metropolitano e que isso tudo tem que passar por uma expertise técnica e que nada disso
tem um viés político. Isso tudo é para atacar tecnicamente os desafios que são postos no cotidiano dos municípios. Perfeito. Até um pequeno adendo para os ouvintes, né? O vereador Gabriel Azevedo já esteve aqui no programa falando com a gente sobre o plano diretor de Belo Horizonte. Então, para quem tiver interesse, é só procurar o episódio. Mila, ouvindo a sua fala sobre o assessoramento técnico, né, a importância técnica da agência para a região metropolitana, eu fiquei pensando, né, em te perguntar que tipo de formação técnica, né, vocês têm na equipe de vocês, e inclusive sobre a sua formação, né, como especialista em direito urbanístico. Tenho certeza que você adentrou, né, em muitos assuntos relacionados ao urbanismo, à economia urbana, a políticas públicas, e queria te pedir para falar um pouco sobre, né, como você tem avaliado, digamos, né, a sua formação técnica para o papel que você está exercendo hoje e que tipo de temas, né, você tem estudado ou se aprofundado como diretora da agência? Antônio, o ideal é que eu fosse economista, engenheira, arquiteta, advogada e mais alguma outra coisa que lide com as questões metropolitanas, assim, porque os temas são muito transversais. Para você ter uma ideia. Eu citei, né, uma série de funções públicas de interesse comum, né, que são temas de enfrentamento da agência: transporte, uso do solo, cartografia, proteção ambiental, saúde, habitação, saneamento, né? Inclusive, essas funções públicas de interesse comum hoje, elas estão distribuídas no governo de Minas em pastas diferentes, em secretarias diferentes, né? Isso se deu, inclusive, em razão da reforma administrativa que foi feita recentemente. Tradicionalmente, a agência era vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional, que, por último, era a Secretaria de Cidades, a SECIR, que foi extinta, né? E as competências dessa secretaria foram distribuídas. E a agência acabou ficando vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas com uma atuação transversal. Então, a habitação, por exemplo, que antes era da CECIR e foi para a SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, tem uma interlocução com a agência. Então, nós temos hoje uma relação com a SEDESE. Mobilidade, que foi para a Secretaria de Infraestrutura, idem, a agência tem uma atuação transversal com a CEINFRA, tem uma atuação transversal com a SEMAD. Isso para mostrar que a equipe da agência tem que ter uma multidisciplinariedade, né? Nós temos profissionais hoje, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros civis, engenheiros ambientais, nós temos advogados, nós temos administradores públicos, nós temos economistas, um pool de profissionais, cada um com uma formação, né? Eu considero que eu sou formada em Direito, também fiz Relações Internacionais, e mestrado, doutorado na área do direito, voltado para o direito urbanístico. E a minha área de atuação, eu sou consultora legislativa da Assembleia, já tinha atuado antes no governo de Minas e sou advogada. Então, os temas, né, que atravessam o direito urbanístico são temas que eu já tinha enfrentado no meu cotidiano profissional, desde a regularização fundiária, passando pela elaboração de planos diretores, as questões de mobilidade, né, a análise jurídica desses problemas de mobilidade. Então, isso tudo são todos temas, né, que eu já tinha lidado aí na minha carreira. E claro que quando a gente atua dentro de uma entidade como a agência, o nível de aprendizado é inclusive muito maior, até por causa desse compartilhamento com esses profissionais. Eu sempre falo isso principalmente com a equipe da diretoria de regulação, que é formada eminentemente por arquitetos, que são os profissionais responsáveis pela avaliação dos projetos, né? Então, são os técnicos que assinam as diretrizes que são expedidas pela agência em conjunto com os municípios, que vão balizar os empreendimentos que vão ser feitos na região metropolitana. O trabalho dos engenheiros, que é excepcional, inclusive na elaboração de um plano diretor. Já participei da elaboração de vários como advogada, e tem sempre essa atuação que é multidisciplinar, né? Na elaboração de um plano diretor, você sempre tem um economista, você tem um sociólogo que auxilia nas leituras comunitárias, você tem os engenheiros, em especial de mobilidade ambiental, o engenheiro sanitário, né, que vai lidar com a parte de saneamento. Você tem os arquitetos, né, que a grande parte das equipes, de modo geral, é composta pelos arquitetos.
Os advogados, de modo geral, eles entram no final, na conversão daquele material todo produzido no projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara. Mas eu sempre gostei muito de participar do início ao fim, porque quando chega o material para o profissional do direito fazer a conversão num projeto de lei, ele tem que ter participado de todas as etapas para poder compreender o significado, né, das leituras comunitárias, dos diagnósticos que foram feitos, etc. Então, a agência, ela é uma representação, é um espelho de tudo, de todos os temas que perpassam, né, o planejamento metropolitano, que é da multidisciplinariedade. O diretor de regulação tem formação em direito, o diretor de planejamento é engenheiro, com especialidade na área de mobilidade, o chefe de gabinete é especialista em política pública e gestão governamental, a equipe da diretoria de planejamento tem engenheiro ambiental, a nossa chefe do núcleo de assessoramento técnico, ela é arquiteta e também engenheira civil, e aí, assim, a gente tem essa complementariedade em relação às nossas formações. Isso é um aprendizado grande, né? Das coisas que mais me estimularam para enfrentar esse desafio, né, de sair da Assembleia. Eu sou servidora efetiva da casa, de assumir esse cargo na agência, é exatamente o aprendizado que o planejamento metropolitano e esse rol de temas de atuação da agência e que traz, né, de crescimento, de aprendizado e de oportunidade de nós conseguirmos implementar políticas metropolitanas efetivas. E devo dizer que a agência hoje, ela tem um perfil técnico invejável. É uma equipe pequena, né? Como eu já disse lá no início, não se compara com o que foi a entidade metropolitana nas décadas passadas, em razão, inclusive, da falta de recursos, né? O Estado de Minas, todos sabem que enfrenta uma questão financeira grave. Então, é uma equipe pequena, uma equipe reduzida, mas que tem conseguido enfrentar os problemas do planejamento de uma maneira brilhante. Então, eu queria, inclusive, agradecer a equipe da agência. É uma equipe com que eu aprendo e que tem um compartilhamento cotidiano que é impressionante. Mila, eu achei sensacional a tua resposta, justamente por evidenciar, né, essa diversidade e abrangência de temas que compõem as discussões sobre a cidade, né, que é um trabalho que a gente tenta fazer aqui no podcast do Caos Planejado e nos artigos do site, trazendo, né, especialistas de diferentes formações, né, para contribuir para esse debate. E também eu, né, tendo a formação como arquiteto urbanista, fazer uma autocrítica, né, que muitas vezes arquitetos urbanistas tendem a falar entre si, né? Então acho que sua fala foi importante para evidenciar a importância da multidisciplinariedade, né, nesse trabalho, não só na gestão metropolitana, mas no urbanismo como um todo. Antony, eu queria até fazer um comentário em relação a isso. Eu brinco sempre que eu sou uma não arquiteta frustrada, que eu queria ter feito arquitetura, mas eu não tive vocação para isso e por isso fiz direito e enveredei pelo caminho do direito urbanístico. O trabalho dos arquitetos urbanistas é um trabalho que eu admiro profundamente. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo direito urbanístico e pelo planejamento urbano em razão do trabalho dos arquitetos. E eu acho que realmente, no sentido weberiano da palavra vocacionado, né, os arquitetos, os bons arquitetos vocacionados, eles transformam a nossa realidade. Então, um dos meus maiores prazeres de estar na agência hoje é o aprendizado que eu tenho com os arquitetos. Nós fizemos a agência fez um evento em parceria com o CAL recente. Foi maravilhoso o evento, justamente porque a contribuição dos arquitetos para a discussão, inclusive, não sei se você sabe, que o tema do metropolitano, do planejamento metropolitano, o primeiro grande debate surge com o Instituto dos Arquitetos nos anos 60, em 1963. Então, se alguém é responsável por toda a evolução, né, do debate sobre planejamento urbano e planejamento metropolitano, realmente são os arquitetos que desempenharam esse papel. Mas não esquecendo nunca, né, do papel de tantos profissionais que são relevantes para o debate, né? Eu gosto de usar o exemplo do plano diretor, porque o plano diretor é um processo, é um dos processos, né, um dos temas que a gente lida no nosso cotidiano, e ele evidencia a necessidade
da participação de cada um com a sua formação tão particular. Eu te convido, inclusive, para ir à agência, nos fazer uma visita, conhecer de perto o nosso trabalho em cada uma das equipes, e eu tenho certeza que você vai ficar encantado como eu sou. Acho a agência uma entidade fantástica. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dela hoje. Obrigado pelo convite, tenho certeza que sim. Espero poder visitar e viajar, né, em breve, ou mais breve do que a gente imagina nesse momento. E já chegando ao final da nossa conversa, eu queria te deixar esse espaço para adicionar qualquer comentário ou tema que você acredite importante para a discussão sobre gestão metropolitana. Eu gostaria de encerrar dizendo mais uma vez que, agradecendo a imensa oportunidade, Anthony, porque realmente o tema do planejamento metropolitano, como eu disse logo quando nós começamos essa conversa, é um tema difícil, porque pós-88 ele cai num limbo interpretativo, ele cai num limbo na distribuição de competências que a Constituição estabeleceu, e nós precisamos lançar luz sobre esse tema, construir narrativas, empoderar a ideia do planejamento metropolitano. E eu não falo empoderar a entidade ou empoderar o ator XYZ. Eu acho que nós precisamos construir uma narrativa compartilhada de consciência metropolitana, de que existem cidadãos metropolitanos. Quando eu voltei do COSUD da última vez, agora no mês de fevereiro, eu até propus para a nossa assessoria de comunicação nós fazermos uma campanha, porque não é a sensação que eu tenho é que as pessoas se sentem pertencentes a Belo Horizonte, se sentem pertencentes a Contagem, pertencentes a Sabará, Nova Lima, etc. Mas não existe o sentimento de pertencimento à região metropolitana. E a gente só se dedica, se debruça sobre questões que são caras, que tem uma relação de afeto, que tem uma relação de pertencimento, né? Quando a gente pensa, um dos temas que eu já publiquei algumas coisas e que sempre foi meu tema preferido de pesquisa é patrimônio cultural. Meu último livro até foi sobre esse tema. E o patrimônio cultural demonstra isso. Por que as pessoas valorizam ou não valorizam a ideia de patrimônio cultural? Porque o conceito do patrimônio ele passa por uma construção de uma narrativa histórica sobre o valor e a identidade que aquele bem carrega. Então, a região metropolitana, por isso eu citei lá no início o exemplo da região metropolitana de Belo Horizonte e do Grande ABC. Quanto mais sentimento de pertencimento existir dos municípios, dos cidadãos metropolitanos, dos atores que estão envolvidos ao conceito, à construção da região metropolitana, mais sucesso a gente vai ter na coordenação, na execução das políticas públicas e na integração das ações para a efetividade das funções públicas de interesse comum. Então, é preciso ter mais afeto, é preciso ter uma construção que transcenda os limites simbólicos dos municípios. Isso é uma obviedade, mas que na prática a gente vê que não existe. Então, o meu pedido, o meu recado é esse, que nós saibamos construir essas narrativas e que cada um no seu escopo de atuação consiga fortalecer a ideia de um planejamento metropolitano, seja as câmaras dos municípios envolvidos, cada um no seu escopo de atuação, seja os poderes executivos das administrações municipais, seja o governo do estado, né, a cada vez que for lidar com a região metropolitana, que pense de uma forma diferente, né? Por exemplo, no caso da pandemia, é preciso pensar a atuação e a coordenação das ações em regiões metropolitanas de uma forma diferente. E assim as pessoas que fazem parte, né? E pensar que o Ribeirão Arrudas ele passa por Sabará, Belo Horizonte, Contagem, que a Lagoa da Pampulha está em Belo Horizonte, mas ela é drenada, alimentada também por afluentes que vêm de Contagem. É preciso pensar que as pessoas trabalham em Belo Horizonte ou trabalham em Contagem, mas moram em Ribeirão das Neves, moram em Nova Lima, e é trazer isso para a nossa realidade, para que isso fortaleça a nossa ideia de planejamento metropolitano e a relevância de se pensar planejamento metropolitano do ponto de vista técnico, porque senão a cada pandemia, e eu espero que a gente não enfrente outra pandemia como essa, né? A cada mês de janeiro que a gente tem o problema das enchentes, e a cada problema mais agudo que a gente enfrente, seja plano diretor, seja por falta de coesão e integração do transporte metropolitano, a gente vai esbarrar no limite dos municípios.
Então, eu só queria deixar esse recado final e dizer mais uma vez que a equipe da agência está à disposição para todas as pessoas que queiram conhecer o trabalho, não só da agência, mas o trabalho que é desenvolvido de modo geral para a região metropolitana de Belo Horizonte. Mila, sensacional o recado final e queria te agradecer mais uma vez por participar desse episódio do nosso podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço, Anthony. Até uma próxima e aguardo a sua visita em breve. Esse foi nosso 26º episódio, onde conversamos com Mila Costa. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.